Fala, minha tropinha, boa noite. Como é que foi o domingo de vocês? Meu domingo foi maravilhoso, depois dessa vitória gigante do Vascão ontem contra o Cruzeiro. E venho aqui hoje, né, fazer o nosso videozinho de final de domingo, de noite, para trocar uma ideia com vocês, com muita opinião e muitas observações no jogo de ontem. E depois da vinheta eu volto aqui com vocês. Valeu, rapaziada. Solta a vinheta. Então, minha tropinha, primeira coisa que eu quero começar falando é do nosso treinador Fernando Diniz, que cada vez está mais claro que ele está conseguindo montar uma espinha dorsal ali no Vasco, né? Principalmente a defesa ontem, que não tomou gol, a defesa que jogou o jogo inteiro com Robert Renan e Carlos Cuesta, fizeram um partidaço. Hugo Moura e Cauã Barros estavam jogando a segunda divisão, o Vasco pegou de volta, ele que já é jogador do Vasco, né? Estava emprestado jogando uma Série B, onde o cara é um monstro e tem nível para estar jogando a Série A, como ele está jogando em grande e alto nível. Desde que ele voltou ao Vasco, ele jogando de titular, o Vasco não perdeu. E o Vasco vem numa sequência de 7 jogos de invencibilidade. Pulmita Rodrigues, uma grata surpresa, e jogando com o pé trocado na lateral esquerda, vem jogando muito bem, se destacando, sendo decisivo, fazendo gol, dando semi-assistências, como foi o gol de ontem do Ryan. O Pulmita Rodrigues virou a bola para o PH, que para mim é o melhor jogador do Vasco hoje. E o PH já vem sendo um grande jogador do Vasco há pelo menos 2 anos. O que acontece é que antes o Vasco tinha um time ruim, que só perdia, e o futebol do PH ficava em segundo plano. E agora tem um time que compete, o futebol do cara começa a aparecer, né? E o PH, que ontem também teve a felicidade de dar assistência para o gol do Ryan de cabeça, e também roubar uma bola e fazer um golaço com a perna esquerda no segundo tempo, dando números finais à partida. Felipe Coutinho jogando no meio-campo de 10, parece que conseguiu achar a sua melhor forma desde que ele voltou ao Vasco, né? Felipe Coutinho vem jogando muito bem, sendo decisivo, ditando o ritmo do jogo, correndo, marcando, se doando, e está sendo uma grata surpresa no sentido de quem já estava dando o Coutinho como descartado para o futebol, inclusive eu sou um deles. A gente está arrependido de ter criticado o nosso camisa 10 que vem jogando muita bola. O Nuno Moreira ontem, que estava jogando no esforço, era nítido, porém não fez uma partida que deixou a desejar em nada, não comprometeu, mas foi logo substituído no segundo tempo. O Ryan, mais uma partidaça dele. E o Verratti ontem, que infelizmente não fez gol de novo, porém foi muito importante na parte defensiva. O único problema é que todos nós sabemos que o Verratti é atacante. O principal fundamento dele, que é fazer gol, ele não está conseguindo. E diga-se de passagem, esse esquema de jogo do Fernando Diniz não favorece o Verratti, que é o esquema de jogo de bola no pé. Acabou aquela jogada de bola na esquerda, Piton cruza para a cabeçada do Verratti. Ou bola na direita, o PH cruza para a cabeçada do Verratti. Até ontem uma bola que foi cruzada na área, quem cabeceou foi o Ryan e o Verratti não conseguiu fazer gol. O que eu quero dizer com isso, gente? A Verratti dependência está acabando. Mais um jogo que o Vasco ganha sem ter gol do Verratti, né? E o Vasco começa a ter várias opções. Ontem você tira o Nuno Moreira, entra o Andrés Gomes, você tira o Verratti, que o Diniz ontem com 11 minutos tirou o Verratti, colocou o DVD, depois saiu o Felipe Coutinho, entrou o Matheus França, depois o Fernando Diniz tirou o Carlos Cuesta e colocou o Lucas Oliveira. O Vasco passou a ter banco de reserva. Hoje o Vasco conta pelo menos com 15 jogadores titulares aí. E vai voltar indo o Tietê, né? Para essa posição contra o Palmeiras, e o Cauã Barros, que eu já estou lamentando até de agora que quarta-feira ele não joga contra o Palmeiras porque ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, né? E o Vasco agora abriu 8 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco está em 11º colocado porque o Cruzeiro ganhou e o Vasco perdeu o Grêmio ganhou e o Vasco perdeu uma posição.
O Vasco tinha terminado ontem em 10º colocado e hoje está terminando a rodada em 11º. Com isso, o Vasco começa a olhar para cima e mostrar que o time do Vasco tem total condições de sonhar com uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, brigar mais em cima da tabela e que se o Vasco conseguir passar de fase na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, o Vasco também tem condições de brigar pelo título, independente se quem ele pegue na final seja o Corinthians ou o próprio Cruzeiro que nós ganhamos ontem. Então acho que o trabalho do Fernando Diniz tem que ser muito exaltado mesmo. O Vasco tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz, desde que voltou para o Vasco da Gama, o Vasco é o time que mais fez gol nesse Campeonato Brasileiro. A defesa vinha tomando muitos gols, porém na partida de ontem não tomou nenhum gol, e contra o Bahia tomou um gol somente. O Léo Jardim, cara, eu nem falei dele porque o Léo Jardim ontem foi nota 10, não tomou gol, as bolas que foram no gol ele defendeu, não teve nenhuma bola indefensável. O Vasco fez uma partida sólida, uma partida boa, até no momento que o jogo ficou para mim meio complicado, meio perigoso. No momento de trocação, o Cruzeiro vinha para cima, mas o Vasco partia para cima também. O Cruzeiro vinha para cima, o Vasco partia para cima também. E mesmo ontem, o DVD e o Andrés Gomes entraram na partida não tão bem, eles deram muita velocidade ao time do Vasco e muita transição rápida. Teve um lance que o Coutinho deixou o DVD de cara, ele perdeu o tempo da bola. Outro lance que o Coutinho estava passando sozinho, o Andrés Gomes foi fominha e chutou a bola direto no gol. Outro lance também do Matheus França, que era para ter passado a bola, também tentou chutar no gol. Enfim, os 3 homens de frente que entraram ontem não comprometeram, o Lucas Oliveira também não comprometeu. O jogo acabou 2-0 Vasco, o Vasco jogando muita bola. E ontem tinha um olheiro do Tottenham e um olheiro do Barcelona em São Januário para ver o nosso garoto Ryan, que parece que o Vasco não vai abrir mão da sua multa decisória de 40 milhões. E você vê só, hoje estão sendo cotados para a seleção brasileira o Felipe Coutinho, o PH e até o próprio Ryan sendo cotado para a seleção brasileira principal. O Vasco que bateu o pé, não deixando esse jogador ir para o Mundial Sub-20 da seleção brasileira, o jogador está aí agora como destaque do Vasco, já fez 12 gols na temporada e está sendo cogitado pelo menos para a próxima convocação do Ancelotti, que eu acho que agora é dia 1º de outubro, para ir para a seleção brasileira. E no caso que ele seja negociado com algum time da Inglaterra, o fato dele jogar pela seleção brasileira principal ajuda muito, e muito. Ele conseguiu o visto de trabalho para ir poder jogar na Premier League e jogar em algum gigante inglês. E ao que tudo indica, por mais que não seja o gigante inglês, o Ryan, no final do ano, vai estar de malas prontas para algum gigante europeu e ajudando muito nos cofres do Vasco, para o Vasco voltar a ter anos dignos, financeiramente falando, e futebolisticamente falando. Eu, sinceramente, estou muito feliz, muito animado. O Robert Renan, que só tem 21 anos de idade, é um zagueiro construtor. O cara parece que é um camisa 10 que joga na zaga. Jogou muita bola ontem. O Carlos Cuesta também. Que zagueiraço, que tem hora que cai na ponta direita como lateral direito, abrindo, dando opção para o PH. O Mita jogando na lateral esquerda. Realmente tem que respeitar a maneira de pensar do Diniz, por mais que seja muito arriscada, o cara tem culhão. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, ficou até agora aí, dá um like, comenta de onde você está falando, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para dar uma moral aqui pro Voz Vascaíno, o canal que está crescendo muito a cada dia. Agradeço a todos vocês que participam da minha live, estão sempre junto aqui comigo. E é isso, minha tropinha. Desejo um excelente final de domingo para vocês, uma excelente semana que se inicia, que seja uma semana maravilhosa, com muitas realizações na vida profissional e pessoal de vocês, e um beijão no coração. Valeu, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. Um beijão.